Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Casaca Vascaína, seu canal de informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Desde já eu peço para você deixar sua curtida, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo para mais vascaínos aí no seu grupo familiar, no seu grupo do Vasco, onde você quiser, ok? Mas eu peço muito mesmo isso, principalmente o like, porque você vai estar ajudando a crescer este canal. A meta que eu tenho é chegar aos 1000 inscritos no canal. Por enquanto eu tenho um pouco mais de 320. É pouco? Para muitas pessoas acham que sim, mas para mim já está numa quantidade bem legal de pessoas e vai crescer ainda porque eu acredito que a família vascaína vai me ajudar a crescer aqui o Casaca Vascaína. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, partida de logo mais, que é um confronto direto ali pela briga da Libertadores para entrar no G6. O Vasco atualmente está com 39 pontos e o Red Bull Bragantino está com seus 36 pontos na 11ª colocação. O Red Bull Bragantino, vencendo o Vasco, por exemplo, coisa que eu não acho que vai acontecer, pode chegar aos mesmos 39 pontos do Red Bull do Vasco. Sendo assim, ele pode ultrapassar o Vasco ou não, dependendo do saldo de gols. Mas se o Vasco, porventura, ganhar, que eu acredito que isso vai acontecer logo mais, o Vasco chegará aos 42 pontos, entrando de vez na briga pelo G6. Pessoal, vale destacar uma coisa, o Vasco não conseguirá passar o Fluminense nesta rodada, porque o Fluminense venceu ontem, no sábado, o Internacional pelo placar de 1-0. E foi aos 44 pontos, ou seja, o Vasco vencendo o Red Bull Bragantino chegará apenas aos 42 nesta rodada, ok? Vale ressaltar também que estávamos em 8º, só que o São Paulo venceu o Bahia ontem e descemos para 9º, ok? Enquanto o São Paulo está com 41 pontos, o Vasco está com 39. Lembrando mais uma vez, se o Vasco vencer, ele chega ali próximo do Fluminense, fica 2 pontos atrás e também passa o São Paulo, fica com 1 ponto à frente. São Paulo com 41 e o Vasco com 42 pontos, ok? Nós vamos a campo com o que temos de melhor, com exceção do Ryan, ok? Ryan, vice-artilheiro do Vasco atualmente no Brasileirão, porque o artilheiro continua sendo o Verratti com 12 gols e o Ryan tem 11 gols. Então vamos a campo com o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, nossa zaga compacta e firme de confiança, Cuesta e Robert Renan. Na lateral esquerda nós teremos o Lucas Piton. Fazendo a volância ali, o Hugo Moura vai voltar, mas provavelmente não irá jogar como titular. O Vasco provavelmente irá iniciar com Barros e Tietê. E à frente deles, o Coutinho fazendo as jogadas. De um lado, mais à frente, teremos o Nuno Moreira, do outro, Andrés Gomes. E na frente, nós possivelmente teremos o nosso artilheiro do Brasileirão, do Clube de Regatas Vasco da Gama, Verratti, que tem 12 gols, Ryan com 11 gols. Pessoal, o Ryan está fora, nem relacionado foi, porque sentiu um desconforto muscular. E o Vasco preferiu poupar o garoto para não machucá-lo, para não lesioná-lo ali, que é muito importante que o Vasco faça isso, que o Vasco não sobrecarregue o garoto, mesmo tendo 19 anos, mas é um ser humano, pode sobrecarregar ali, dar fadiga muscular e vir a lesionar. Então foi melhor poupá-lo dessa partida e jogar a próxima partida em São Januário, ok? Uma outra observação que eu anotei aqui, vocês podem observar que toda hora eu estou olhando para baixo aqui, que tem algumas observações que eu anoto para poder comunicar para vocês. Pessoal, nos últimos 5 jogos do Red Bull Bragantino, equivalente a 15 pontos, eles só conquistaram 5 pontos. De lá para cá, tomaram uma goleada para o Palmeiras, empataram 2 jogos. Então, vale ressaltar isso, que eles de 15 pontos só conseguiram 5. Enquanto o Vasco, de 15 pontos, o Vasco conseguiu 12 nas últimas 5 partidas. Ou seja, perdeu para o Palmeiras de 3-0. Ok. Não é que nós já saberíamos desse resultado, é porque a gente sabe que é muito difícil bater de frente com o Palmeiras no Allianz. Então, o Vasco conseguiu 12 pontos de 15 das últimas 5 partidas. Vocês estão entendendo a importância disso para o Clube de Regatas Vasco da Gama? A importância disso para o Vasco é de suma importância que o Vasco vença hoje também para entrar de cabeça na disputa por uma Libertadores. Por que não? O Vasco tem um time bom para isso.
O Vasco tem um time altamente qualificado para poder disputar o G6. Eu sei que pode ter gente aí que não acredita, mas o Vasco é para quem acredita. O Vasco tem um time capaz de chegar no G6, de vencer hoje o Red Bull Bragantino, vencer as próximas rodadas e garantir uma vaga no G6, por que não uma vaga diretamente na Libertadores? Não é impossível isso acontecer. Não é um bicho de 7 cabeças. É algo totalmente viável para esse time. Esqueçam aquela briga por zona de rebaixamento. O Vasco já tem 39. Tudo bem que o que está beirando ali a zona de rebaixamento, que é o Vitória e o Santos, com 31. 8 pontos de diferença, ok. Mas o Vasco vencendo hoje está praticamente longe, chance zero de pensar em uma briga contra o rebaixamento. Agora a briga do Vasco é outra. É encarando voos maiores. É encarando uma briga pela Libertadores. Muito bem que muitas pessoas preferem uma Sul-Americana. Parece ser algo mais viável, mas não vejo problema nenhuma Sul-Americana. Não estou falando contra. Mas por que não almejar algo melhor? Por que não lutar por um objetivo maior, que é a Libertadores? Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo impossível. É algo muito provável e nós temos times para isso. Nós temos um elenco para isso. Antigamente nós tínhamos uns jogadores titulares, quando olhávamos para o banco não tinha ninguém, mas hoje a gente consegue ver jogadores. O David, quando entra, entrega muito. É um jogador que quando entra, mostra resultado. Nós temos o Garré no banco, entendeu? Tudo bem que o Garré nunca mais entrou, mas são jogadores que quando entram, mostra resultado. Nós vamos ter o Hugo Moura no banco. Tudo bem que às vezes o Hugo Moura faz algumas coisas ali que a gente não concorda, mas é um bom cara ali para marcação. O Vasco está ganhando, opa, vou fechar a casinha, ok? Então, são jogadores que têm agregado muito para o Vasco. Nós temos o Matheus França, que está entrando bem nos jogos. Está entrando bem nos jogos. Então, o Vasco não tem mais aquele time totalmente limitado como tinha anteriormente. Hoje o Vasco é um time compacto, tem um excelente goleiro, uma zaga sólida. Temos o lateral direito da seleção brasileira. Nós temos um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E o Barros é um jogador de alta qualidade, apesar de ser jovem. Um jogador que, desde quando voltou para o Vasco, que se tornou titular, o Vasco não perdeu uma partida. Um jogador que entrega raça, força, dedicação dentro de campo. E é isso que o Vasco vai entrar na partida de hoje. E é disso que o Vasco precisa para vencer os próximos jogos do Brasileirão. Disposição, dedicação e jogar com vontade. Então fica com esse vídeo aí, pessoal. Peço que você, mais uma vez, deixe seu like, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu!